eu tive um momento de pressão que foi o que me ajudou muito. Mas, infelizmente, esse momento durou pouco, porque eu vivia pela pressão e não pelo propósito. Você falou agora sobre quando você chegava de carro e tudo mais. Você curtia baladas, festas, as famosas festas americanas, né? Ou você era focado nos esportes, estava mais preocupado com os resultados que você tinha dentro de quadra? Quando eu cheguei lá, tudo era muito novidade, eu não sabia nem exatamente o que eu ia fazer, quem eu tinha que ouvir. Eu tinha esse meu parceiro que já estava lá, que foi o cara que eu mais seguia, mas eu tava um pouco perdido. E aí, eu tava gordo. Eu era bom tecnicamente, mas eu tava gordo. E aí os caras falaram, cara, você tem que emagrecer, você tem que dar um jeito na sua vida, senão você vai perder a bolsa, a gente vai te mandar embora. E aí eu emagreci 17 quilos em 3 semanas. Caraca. E durante alguns meses, pela pressão, eu foquei totalmente nos esportes e nos estudos. Esporte e estudos. Eu fiz atletismo para poder perder peso. Foi sensacional para mim. Quando eu voltava pro Flamengo de férias, pô, eu arrebentava por causa desse foco. Mas depois que a pressão saiu, depois que o alfinete saiu das minhas costas, eu relaxei de novo. Então eu passei sim a ir em festas, eu passei sim a frequentar lugares que, poxa, eu poderia ter evitado para eu poder acordar de manhã, treinar, focar. Então, meu maior problema lá em relação à balada, à festa, foi a pressão e o propósito. Eu estava vivendo lá sob pressão e não sob propósito. O propósito é quando você tem algo que quando você olha, quando você fala ou quando você sente, meu irmão, tu fica com tesão absurdo, tu larga qualquer coisa por aquela parada. Isso é propósito. Não precisa ficar pensando, propósito de coach. Amigos, tem um propósito. Não, nada disso, cara. Propósito. O que é propósito? Propósito é aquele negócio, aquela meta lá, sei lá, que quando você ouve, quando você sente, ou quando você vê, tu fica arrepiado e tu largaria qualquer coisa pra alcançar aquilo. Isso é propósito. E quando alguém tem propósito de verdade, dificilmente essa pessoa não chega. Dificilmente. Pode não ser no tempo dela, mas ela vai chegar. Porque ela vai dizer não pra tudo e vai dizer sim pro propósito. Então, quando um jovem, ele realmente tem o propósito de jogar, ele não tá falando de propósito só porque ele tá vendo coach falar na internet, quando ele realmente tem um propósito, isso quer dizer que não adianta nenhum brotherzinho dele chamar ele pra beber, pra usar droga, pra sair com as gatinhas, porque o negócio dele é acordar cedo, a tara dele é acordar cedo pra treinar. Esse moleque, de alguma forma, ele vai chegar lá. Não tem como parar esse moleque. Por quê? Porque o propósito vai levar ele até a conhecer novos lugares, novos ambientes. Sabe, a gente fala aqui, vamos falar de um preto favelado que tenha o propósito de jogar futebol. Propósito de verdade. Hoje, com acesso à internet, se esse menino tiver um telefone e ele tiver acesso, é bem possível que ao invés dele entrar no Xtube, entendeu? Ao invés dele entrar no Xtube em site pornô, ele vai entrar em como se tornar jogador de futebol. E aí vão vir algumas referências pra ele. Então é bem possível, não vou dizer que é certeza, mas é bem possível que esse garoto, mesmo com as condições desfavoráveis que a gente sabe pelo perfil que eu citei, mesmo assim ele consiga chegar. Mas eu tô falando de propósito certo. E sob pressão, você apenas consegue alguma coisa enquanto a pressão existe, enquanto a adrenalina tá ali. Depois que a adrenalina sai, você cai. Então eu frequentei sim, porque eu vivi muito lá sob pressão e não sob propósito.